Gostaria de convidar o pastor Lúcio, nosso amigo. Ele veio de Anápolis, já está há algum tempo em Brasília e está compondo conosco o Ministério IDEPS aqui em Águas Claras. É um amigo nosso, amigo do pastor Simval, e nós o temos recebido juntamente com a sua família aqui nesta igreja, seus amigos que hoje estão aqui visitando também, né? É tão bom assim quando a pessoa vem pregar que ele convida um monte de gente para vir assistir ele. Aí chega aqui, a gente abraça, né, pastor? Fala que todo mundo é importante e fica. Glória a Deus por isso, né? Quantos são da IDEPS? Levanta as mãos aí. Quantos estão felizes por esses visitantes? Diga glória a Deus. Quantos têm certeza que o lugar deles é neste lugar? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te apresentar nas tuas mãos o pastor Lúcio nesse momento. Senhor, usa-o como canal de Deus da tua parte, ó Pai, para que possamos, Senhor Jesus, ouvir aquilo que está no teu coração para cada um de nós. Senhor, nos ensina nessa noite, por intermédio da tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amém? Podem se assentar. Muita alegria, muita honra estar pertencendo a essa igreja que já mora no nosso coração. Eu e minha família estamos muito alegres, amém? Amados, eu quero compartilhar com a igreja hoje uma palavra das mais simples que você já ouviu, porém tem um poder gigantesco. Você pode abrir lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando você abre, eu quero pedir um favor também. No domingo, enquanto o pastor Simval estava ministrando, Deus me deu uma revelação. Eu estava sentado e tinha uma pessoa que não saía do celular. Antigamente, a gente, quando ia pregar, a gente pedia para desligar ou colocar o celular no silencioso. Hoje não adianta, né? Porque o WhatsApp não faz barulho. E Deus me deu uma revelação. E você acredita que Jesus, ele falou de celular e falou de WhatsApp? Deixa o dedinho aí em 1 Coríntios capítulo 15. Vai lá em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30, você vai ver. Lá está escrito assim, ó. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, lança-o para longe de ti, que é melhor você perder uma parte sua do que todo o seu corpo ir para o inferno. Verso 30. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e lança para longe de ti, que é melhor você perder um membro seu do que todo o seu corpo ir para o inferno. Olho direito, mão direita. Ah, pastor, a partir de hoje eu vou usar só com a mão esquerda, para eu não me encaixar nesse versículo. Além de ser pecado, né? Idolatria e vício. Então eu creio que o culto é rápido, você pode se limitar a não utilizar o WhatsApp e prestar atenção naquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Como o pastor Marcel falou, nós somos novos aqui em Águas Claras, tem 2 anos e meio que eu estou em Brasília, e desde outubro nós nos mudamos aqui para Águas Claras, estou gostando muito. Águas Claras é muito bom quando você está em Águas Claras, ruim é chegar, né? Mas quando você está em Águas Claras é maravilhoso. E mudança é muito complicado. Você vai preparar a mudança, você tem que entregar o apartamento antigo, preparar o novo, você tem que contratar caminhão, você tem que preparar as caixas e começa a jogar coisa velha fora, e você percebe então como a gente guarda a tranqueira. E aí quando a gente chega no apartamento novo é maravilhoso. E a mudança, segundo o dicionário, significa ato de mudar, de atitude, de pensamento ou de domicílio. 1 Coríntios capítulo 15, volta lá, verso 19. Só a leitura desse versículo já é resposta para a maioria das pessoas aqui. Lá diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limitar tão somente às coisas dessa vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Que resposta, hein? Poderia parar aqui e ir embora. Está aí. O Espírito Santo já falou contigo. Por que a maioria das pessoas são infelizes hoje? Porque elas despendem muita energia e muita força. Muita energia e muita força. Eu até falei isso no sábado que eu ministrei no Café com Deus. Buscando aquilo que não tem, ao invés de valorizar aquilo que ela já tem. E ela passa o quê? A ser infeliz. As pessoas não são muito abertas para mudança. Como eu falei, mudança é complicado. E o tema daquilo que eu quero trazer para os irmãos hoje é mudança de endereço. O que o pastor quer falar com mudança de endereço? A administração, quando você estuda, eu não sou formado em administração, mas estudei, ela diz que todo ser humano resiste à mudança, ao novo. A gente tem, por origem humana, por natureza humana, uma resistência àquilo que é novo. Novo chefe. Eu fui militar por 22 anos das Forças Armadas, da Aeronáutica. Se tem alguém, a gente já é parceirão. 2 em 2 anos muda o seu chefe. E aquela expectativa, vai mudar o chefe, meu Deus, vai mudar. É ruim. Quando você muda de emprego, então, a expectativa, quando eu fui mudar de emprego, depois de 22 anos, para vir para Brasília, para tomar uma posse, coração. Aí você está no emprego, você se acostuma com as suas atribuições, aí você muda a função, também é complicado. E quando muda de pastor, então? Acho que a gente perde o chão. Nós, os seres humanos, não estamos preparados, nós resistimos a todas as mudanças, porque a gente acostuma ao que é velho, ao rotineiro. Isso é nosso. E a Bíblia, ela fala o tempo todo de mudanças. Ela nos prepara para que nós mudemos hoje, para que alcancemos o amanhã, as coisas do amanhã. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, todo mundo sabe, mas nós estamos perdendo a essência e estamos deixando de lado esse saber. No reino de Deus, nós devemos viver em novidade de vida sempre. Por exemplo, Romanos 12, 2. Só a parte B, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança da mente. 2 Coríntios 5, 17 fala que a nova criatura, nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram nova. Mudança. Mudar a vida. Sempre nós temos ouvido que nós temos que mudar. Eu tenho um dilema quando eu falo com os meus filhos, pastor e militar na época. Hoje, graças a Deus, né? Mas você imagina, se aprontava, eu chegava e falava assim, ou você muda, ponto final. Não dava opção. E existe um tipo de mudança que nós temos esquecido. Uma mudança que muitos nem conhecem e grande parte confunde. É uma mudança de endereço. Uma mudança de endereço. O que me levou a trazer essa mensagem? Há algum tempo eu dirigi igreja. E a minha equipe de louvor, a gente fazia intercâmbios lá em Anápolis. E eu conversando então com o líder de louvor de uma dessas igrejas, ele falava assim, pastor, você acredita que o líder do louvor de uma igreja enorme aqui em Anápolis, a gente estava conversando informalmente e tal, e aí de repente eu comecei a falar da volta de Jesus, e ele arregalou o olho e falou assim, o quê? Jesus vai voltar? Mas não é só a questão do louvor, a gente vê que muitas das vezes há pregadores que se esquecem disso, há pastores que se esquecem disso, nós nos esquecemos disso, de que Jesus vai voltar, de que nós vamos mudar de endereço. Nós vamos morar numa cidade que se chama Nova Jerusalém, eternamente.
É uma promessa do Senhor. E infelizmente a gente vê que a ênfase no Evangelho, muitas das vezes, graças a Deus aqui não, porque a gente conhece um pouquinho de palavra, a gente tem um filtro, um critério, e as palavras aqui eu gostei demais. Mas a ênfase muitas das vezes é no agora. É você receber uma bênção agora. É você receber uma promessa agora. É você receber uma cura agora. Uma libertação agora. E se esquece do mais valoroso. Se esquece do amanhã. Se esquece da promessa do Senhor, da mudança de endereço. Por que você vem para a igreja? A igreja, ela é uma escola que o principal motivo da existência de uma igreja é ganhar alma. E a igreja é uma escola que nos prepara para que nós habitemos o céu. Então cada culto que você falta é uma aula que você pede, que essa aula não é reposta. O louvor, o dízimo e oferta, a oração, tudo isso é uma preparação, a palavra para que nós habitemos o céu. E infelizmente, por causa dessa onda mundial do evangelho do agora, nós começamos então a nos focar no agora. Até eu estava comentando dentro do carro, pastor Jorge Linhares, 1999, eu sou apaixonado por ministrações, e há algumas ministrações que eu nunca me esqueci. Aquele homem de Deus, ele ministrou sobre visão de águia e visão de galinha, nunca me esqueci. A galinha só olha, a águia não, para o horizonte. E hoje nós estamos como galinha. Tão ocupados que nós estamos tão somente olhando para o agora, para o hoje. João capítulo 5, verso 47, a palavra fala assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Se você teve uma aliança com o Senhor, você já tem a vida eterna. Então automaticamente você já tem acesso à Nova Jerusalém. Você já tem a salvação. E você então, num giro de 180 graus, não é 360, né, irmão? A minha vida mudou 360 graus, ou seja, voltou para o que era, não é 360, 180 graus, você se converte, você se entrega para o Senhor. E você então passa a ter uma mente nova, um coração novo, um olhar novo, um ouvido novo, uma boca nova, vida nova. Você passa a ter atitudes diferentes, você muda. Em breve, nós vamos nos mudar, e é muito breve, irmãos. Eu quero falar alguns tópicos, conversar com vocês sobre a palavra do Senhor. O que é necessário para eu entender sobre essa mudança de endereço? Primeiro, é necessário que nós entendamos que eu preciso ter direito à nova morada. É interessante o velório. Se a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, que enorme é a porta que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta da salvação, e são poucos os que entram por ela. Bom, enorme, estreita, maioria, minoria, maioria é mais de 50%, certeza. Então nós chegamos à constatação de que a maioria dos que morrem não vão para o céu. É bíblico. Só que a gente sempre vê no velório, está no céu, descansou e etc. Até por ignorância as pessoas falam isso, falta de conhecimento. Mas fato é que nós precisamos ter direito à nova morada, nós precisamos cumprir alguns requisitos bíblicos para que eu possa ter direito a essa mudança, ter direito à casa nova. Não é tão somente eu ter nascido em berço evangélico, não é o fato de eu vir à igreja, gostar do louvor, gostar da palavra. Uma vez, eu encontrei um jovem que tinha vindo para a igreja. Pai Senhor, o que te trouxe aqui à igreja? Gostei, eu estava passando na rua, gostei do louvor e vim. Me dá sua Bíblia aqui. Dá sua Bíblia aqui, meu filho. Plano da salvação. Ele fez uma aliança com o Senhor, se tornou líder do louvor daquela igreja. Toda vez que ele me vê, eu não sou muito alto, ele vem e me aperta, me levanta. Eu falo, hoje é um homem de Deus.
mas poderia ser mais um dentro da igreja, sem ter direito à nova morada. A pessoa vem e vai se acostumando. Se acostuma. Você precisa ser salvo. Você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, está lá registrado. E eu tenho plena convicção que está escrito lá, Lúcio André Santos Nascimento. Lógico que a gente vai mudar, vai receber uma pedrinha com um novo nome. Mas eu tenho plena convicção que no dia 7/6/1998, às 19 horas, na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, no meu quarto, lendo Bíblia, eu me converti e me entreguei ao Senhor. Você precisa ter direito à chave. Você pode, muitas das vezes, querer entrar e você não vai poder porque a porta vai estar fechada. Segunda coisa que você precisa entender para você ter direito a essa nova morada, você precisa saber como será a nova morada. Eu vou só citar por conta do tempo, eu ia ler com os irmãos, mas você faz um deverzinho de casa, Apocalipse capítulo 21. Dá uma lida lá em Apocalipse capítulo 21. Você vai ver como vai ser a Nova Jerusalém. Verso 1 ao 7, depois do 9 ao 27. Depois você vai para o capítulo 22, verso 1 ao 5. Dá uma lida. Você vai verificar como vai ser a Nova Jerusalém. Ah, pastor, eu não leio Apocalipse. Já vi isso, porque fica louco. Essa ideia surgiu lá na Idade Média, né? Quando uma linha denominacional inventou para as pessoas não lerem Apocalipse. Apocalipse é o livro onde mais se fala a palavra vencedor. Quando eu leio Apocalipse, me dá paz. Porque eu sei que eu não vou passar por aquilo. As tribulações. Você tem que ler Apocalipse. Apesar de ser um livro um pouco complexo, peça para o Espírito Santo, para você poder ter entendimento. Mateus 22:29 fala: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas não conhecem as coisas de Deus porque não lê Bíblia. Elas não são ignorantes em relação às coisas de Deus. Não têm o hábito de ler a Bíblia. Como eu falei no início, o nosso coração é aberto para a gente poder ficar horas num WhatsApp, na frente de uma TV, mas a gente não tem disposição para ler 5 minutos de Bíblia. Aí eu chego a uma conclusão. Não adianta carregar uma Bíblia. Se você não tem o hábito de ler Bíblia, se você não tem vida de leitura bíblica, é porque verdadeiramente você não acredita na Bíblia. Porque se você acreditasse, você lia. Se você acreditasse, você leria. Quem não lê, é porque não acredita. 1 Coríntios 2:9, a palavra de Deus fala: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só nisso você pode imaginar o que é que nos está prometido na Nova Jerusalém. Você precisa saber como será a nova morada. Pastor, vai ter campo de futebol lá? Não sei. Vai ter campo de golfe? Não sei. Não sei. Mas a Bíblia nos dá o padrão de como vai ser. Ruas de ouro. Não vai precisar ter sol. Leia. Leia. E lá tem uma revelação também. As muralhas são quadradas. Quando te chamar de quadrado, fala: eu sou perfeito, que a Nova Jerusalém é perfeita. Igualzinho na Bíblia. Terceira coisa que você precisa saber para mudar de endereço: devemos preparar a mudança. Assim como eu tive esse dissabor, e é ruim mudar, não sei se alguém gosta, eu não gosto. Você vai lá, prepara a mudança, mas você precisa também preparar a mudança. Você precisa entrar num processo. Porque a maioria das pessoas está parada. A maioria das pessoas está dormindo. A maioria das pessoas será pega de surpresa. E a Bíblia é bem clara em Mateus 24:42. Se você soubesse quando viria o ladrão, você estaria com os olhos arregalados, sem dormir atento. Muitas pessoas estão com a casa suja, desarrumada. Não começou a guardar um só item para mudança. Falo em sentido espiritual, amém?
Não mudou nada. Fez uma aliança com o Senhor. Talvez veio até aqui à frente, ou em casa como eu. Ou talvez ouviu uma música. Fez uma aliança com o Senhor, mas não mudou nada. A vida continua a mesma. As práticas continuam as mesmas. Está do mesmo jeitinho. Aprenda uma coisa. Quando Jesus entra numa vida, quando o Espírito Santo entra numa vida, automaticamente começam processos de mudança. Esse é um filtro para você saber se você verdadeiramente está salvo. O caminhão da mudança já está vindo. Eu creio que o arcanjo já está com a trombeta aqui, já fez isso aqui, ó, e deu aquela olhada de lado, só aguardando a ordem do Senhor. Pode tocar. Eu creio que ele já puxou o ar. Devemos começar a limpar a casa. Devemos começar a limpar os móveis. Devemos começar a embalar a mudança. Devemos começar então a limpar toda a sujeira da casa. Porque Deus, Ele não vai receber nenhuma casa suja. Você não vai entrar na nova morada sujo. Você precisa entender sobre essa mudança. Quarta coisa que você precisa saber. Você precisa entender que nós vamos morar com nossos irmãos. Que irmãos são esses, pastor? Lá não vai ter o residencial, o condomínio da Assembleia, o condomínio da Batista, o condomínio das comunidades, o condomínio da Presbiteriana. Não. Não. Hoje a gente vê muitas das vezes igreja contra igreja, irmão contra irmão, maledicência, inveja, briga, traição, acusação, infidelidade, apontamento de dedo. Quando você aponta o dedo, um vai para lá e um vai para cima e 3 vem para você. Não adianta fazer isso aqui não. Tudo isso pela falta de conhecimento da palavra, a falta de visão do reino, a falta de mudança. Será que nós conseguimos ver como vai ser a Nova Jerusalém? Será que a gente consegue enxergar isso? Como vai ser a nossa nova morada? Por último, você precisa entender que a casa já foi paga. O financiamento já foi pago. Você não precisa ir lá no banco fazer um financiamento. A casa já está quitada. Jesus já quitou a dívida, as prestações. Jesus já pagou todo o preço. Apocalipse 21, verso 6. Só a parte A fala: tudo está feito. Tudo está feito. João 19:30, penúltima frase que Jesus fala lá na cruz: tetelestai, que significa está consumado. Tudo foi pago. O preço já foi pago. A casa agora, a partir do momento que você se encaixa ao padrão bíblico, ela é nossa. A partir do momento que você entra pelo caminho que Jesus propôs para a salvação, a casa é nossa. Você já passa a ter direito à chave, você já passa a ter direito à moradia. Está lá, seu nome está lá, o condomínio é seu, a casa é sua. Se nós estamos salvos, nós vamos viver com Ele eternamente. Perde isso não, irmão. Para que ficar despendendo energia por quem não merece? Por que ficar despendendo energia com aquilo que você não tem? O que diz Mateus 6,33? Em primeiro lugar, o reino e a justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não esquece as demais coisas. A Bíblia não está falando para você ignorar as demais coisas. Mas em primeiro lugar é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Se você buscar as demais coisas, o reino de Deus e a justiça não vão ser acrescentados. E a maioria de nós estamos buscando as demais coisas. Alegremos-nos então com essa nova morada.
Meu Deus, em meio a toda a tribulação, em meio a toda a luta, eu tenho plena convicção de que um dia vai acabar, eu vou estar lá no céu, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter lágrima. Desapeguemos-nos do material. Preparemos a mudança. Comecemos então uma mudança. Saibamos que a cidade é nossa. Jesus já nos preparou a cidade. Abramos as portas da casa velha. Abramos o nosso coração. Comece a mudança. Esteja com as chaves nas mãos. E aqui eu já encerro. Uma vez eu estava na minha igreja. Eu era no antigo, eu tinha um pastor e eu era o vice-pastor. E direcionado pelo Senhor, eu estava ministrando, eu fiz uma pergunta para a igreja. Não vou fazer aqui não, o Espírito Santo vai, eu não. Quantos aqui, eu perguntei lá, tem dúvida da sua salvação? Vamos lá, assim, olho a olho. Se Jesus voltasse hoje, olho a olho, quantos aqui teriam plena convicção de que estariam salvos? Lá eu perguntei para levantar a mão. 80% da igreja. Aí para tirar dúvida eu fui pregar em outro estado. A mesma coisa. Fui pregar em outro. A mesma coisa. Detalhe, pessoas até que estavam salvas. Mas talvez pela falta de conhecimento bíblico, tinham dúvida da sua salvação. Salvação, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a armadura, qual peça da armadura que é? Capacete. Nós estamos em guerra, sim ou não? Imagina você na guerra sem capacete. Morte certa. Você se reveste do capacete da salvação quando você tem a salvação e mais, você tem certeza da sua salvação. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Comece a olhar o seu interior agora, a mudança. Você está preparado para a mudança? A Bíblia é clara, a qualquer momento a gente pode ser arrebatado. E se fosse agora, nesse momento, você subiria? No nosso velório alguém vai falar que a gente está no céu. A maioria fala. Mas será que nós estaremos mesmo? É para isso que você vem para a igreja. É para isso que você toma uma decisão de andar nos caminhos de Jesus. Não tem outro motivo não. Não é para agradar o pastor, não é para encher a igreja. É para que você tenha um dia a certeza, você tenha hoje a certeza que um dia você estará lá na Nova Jerusalém. Feche teus olhos. Eu vou fazer uma pergunta que eu estou sendo neste momento direcionado pelo Senhor. Eu orei por essa palavra, eu orei para poder ministrar. E como eu falei, é uma coisa tão simples, porque evangelho é simples, cristianismo é simples, mas a gente complica. Somente você que tem dúvida, não é vergonha não, eu já aceitei Jesus várias vezes depois dessa, né, como fala. Não é porque eu não tinha dúvida não, é porque eu estava renovando. Abra o olho, só um pouquinho. Um dia na minha igreja, eu ministrei uma palavra evangelística. Eu falei para os diáconos, coloca aqui por gentileza uma mesa. Eu subi na mesa e falei, eu sou o primeiro a me entregar para Jesus Cristo nessa noite. Quem mais vem comigo? Toda a igreja foi. E como a gente tem vergonha, né? O que vai pensar? Fulano, Beltrano. Meu irmão, eu quero olhar para mim. Eu quero olhar para mim. Eu quero ter a chave na minha mão. Eu quero que o meu nome, né, esteja escrito e eu entre na minha morada nova. Feche os olhos. Tão somente quem tem dúvida da salvação. Eu vou fazer aqui os passos da salvação, conforme a Bíblia. Todos os passos. E se você fizer essa oração com fidelidade, com certeza, você está salvo.
Eu gostaria que você, somente quem tem dúvida, quem tem certeza, somente quem tem dúvida, não é vergonha não, vergonha é ir para o inferno. Vem aqui à frente, por favor. Eu vou utilizar a Bíblia para fazer todos os passos da salvação. Somente quem tem dúvida. Louvado seja o Senhor. Você acredita que eu conheci um pastor, amigo meu, 30 anos na igreja. De repente ele olha para si e fala: nasci em berço evangélico, eu nunca me entreguei para Jesus. Pregador da palavra. Ele falou: hoje, depois de 30 anos, eu preciso me entregar para Jesus. Na dúvida, meu amado, quando o anjo tocar a trombeta, na dúvida. Mais alguém? Nós vamos fazer aqui os passos da salvação. E se você que está aqui à frente, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de Jesus, é simples, mas a sua vida vai mudar, é algo poderoso, a sua vida vai mudar. Eu nunca chamo para frente, sabia? Eu quase nunca chamo, mas quando eu sou direcionado pelo Senhor, eu chamo. Hoje eu fui. Feche os olhos. Talvez ainda dá tempo de você vir aqui à frente. Pastor, eu não quero ir porque eu sou extremamente tímido. Eu posso fazer aqui no meu lugar? Pode, mas eu vejo que você rompe barreiras quando você sai do lugar e vem à frente. Você está declarando para toda a igreja, para o mundo espiritual, que eu quero Jesus Cristo. Feche os olhos. Você também, no lugar. Se quiser vir, pode vir enquanto eu estou fazendo. Primeiro passo da salvação. De olhos fechados. Olha para o seu interior. Você precisa reconhecer que você é pecador. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Reconheça neste momento que você é pecador. Independente do que você fez. Independente do que você fez, reconheça que você é pecador. Você em casa também. Dobre o seu joelho, faça isso. Reconheça neste momento. Os passos da salvação. Primeiro passo, reconhecer que você é pecador. Eu reconheço que eu sou pecador. O que mais que eu preciso? Você precisa neste momento se arrepender de todo pecado. Não importa o que você fez, arrependeu. Você vai ser perdoado. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Confesse. Com os lábios mesmo baixinho, no seu interior: Deus me perdoa. Aquilo que vem à tua mente que o Espírito Santo está trazendo, peça perdão para o Senhor. Deus me perdoa por isso, por aquilo, eu fiz, peça perdão. Terceiro passo, você precisa crer que Deus te perdoa, porque não pode ter mais acusação. Isaías capítulo 1, Isaías 1:18 fala: vinde pois e arrazoemos. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes, aí o verso 19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes, sereis devorados à espada. Jeremias 31, verso 34, só a parte C. Está escrito: pois perdoarei os seus pecados, as suas iniquidades, jamais me lembrarei. Deus perdoa. Miqueias 7:19 fala que Deus, Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Algumas traduções falam no mar do esquecimento. Ele pega todas as nossas práticas erradas, o nosso pecado, e lança nas profundezas do mar. Ele perdoa. Creia nisso. Não tem mais acusação. O plano de Jesus é perfeito. E a partir daí, quarto passo, você precisa crer que só Jesus pode salvar. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o justo. Não existe outro, não existe pastor na face da terra, não existe igreja, não existe nem anjo, não existe nada, nem ninguém na face da terra ou no céu que possa ser intermediário entre Deus e os homens e te dar salvação, a não ser Jesus Cristo. Creia que só Jesus Cristo pode dar salvação. Quinto, você precisa confessar a Jesus.
Você precisa abrir os lábios e confessar. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê a respeito da justiça. Então, com seus lábios, confesse: Jesus, eu te aceito, eu me entrego a ti, Jesus, receba a minha vida neste momento, eu me entrego, escreva o meu nome no livro da vida, faz de mim uma nova criatura. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer de Deus, é isso. E você precisa também se batizar nas águas. Fez esses passos. Foi de coração. A Bíblia diz que há festa no céu. Os anjos fazem festa no céu. E você está salvo. De olhos fechados ainda. Você que... Alguém fez essa oração aí? Vem para cá, por favor. Alguém fez aí? Vem para cá, por favor. Vem para cá, por favor. Agora eu vou orar por vocês, porque agora eu vou entregar a sua vida diante do altar de Deus. Senhor, se o Senhor achar mercê e graça diante desse teu servo, a tua palavra foi proclamada, Senhor. A tua palavra foi ministrada neste lugar, na simplicidade, porque é simples. Naquele dia, no meu quarto, o Senhor me alcançou na simplicidade. E pela tua misericórdia, estou nos teus caminhos até hoje. Olha para essas pessoas, Senhor. Olha para essas pessoas, para essas vidas que estão aqui rendidas a ti. Tenha misericórdia delas, porque elas fizeram os passos da salvação. Elas se entregaram a ti. Escreva o nome no livro da vida. Faz delas novas criaturas. Muda a mente. Muda, meu Deus, o coração. Faça com que elas, meu Deus, tenham certeza dessa salvação. Faça com que elas, meu Deus, saiam daqui convictas de que são novas criaturas, convictas de que, a partir de hoje, pertencem a Jesus Cristo. Vão continuar vivendo sim neste mundo, mas não, elas estão neste mundo, mas elas não são do mundo. Oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 16 e 17. Toma-os, conduza o Espírito Santo de Deus, fortaleça-os, porque começa a partir de hoje uma nova jornada, e as trevas militam contra isso, mas fortaleça-os, conduza-os em nome de Jesus, livra-os de todo mal, faz com que eles sejam invisíveis aos olhos do maligno a cada dia, a cada momento. Receba-os, meu Pai, em nome de Jesus. Receba-os em nome de Jesus. Amém? Abra o seu olho, os que estão aqui à frente, olha para mim. Olha para mim. Eu não vou tirar meus óculos, senão eu não enxergo. Olha dentro dos meus olhos. Você crê que essa palavra, ela tem poder e ela te dá acesso à salvação? Crê? Se você crê, como ministro do Evangelho, como servo do Senhor, receba essa palavra em nome de Jesus. Sai daqui hoje com plena convicção de que você está salvo. Nada nem ninguém pode te acusar. Comece o processo de mudança a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.